Oi, boa noite. Já já vamos começar mais uma live, o cotidiano. Hoje o cotidiano, comunicação não violenta e a autocompaixão. Vocês vão entender o que que é isso. Quem não conhece a comunicação não violenta vai conhecer hoje com uma pessoa que é excelência no assunto. Já já vamos começar, o pessoal já vai entrando. O Instagram tá me avisando que tá chamando o pessoal. Já já nós vamos começar. Como para quem não conhece, comunicação não violenta foi formulada pelo Marshall Rosenberg com a intenção, acredito, né, a intenção de uma comunicação diferente, uma comunicação que inclua as pessoas e que façam as pessoas terem uma melhor forma de se comunicar, menos agressiva. E quem vai me ajudar a falar disso hoje é a Simone Franco, que já está entrando aqui com a gente. Já já vou chamar a Simone. Estou aguardando aqui a Simone entrar. Oi, Simone, boa Oi, noite. tudo bom, Patrícia? Tudo Tudo bem? ótimo. Muito prazer Que, ter você aqui comigo hoje na live cotidiano para falar que dessa prazer. coisa maravilhosa que é a comunicação não violenta e a autocompaixão. Eu estava falando antes de você entrar um pouquinho que a comunicação não violenta foi formulada pelo Marshall Rosenberg e que a intenção dele era transformar a comunicação entre as pessoas, né, de uma forma que a gente não agredisse ao falar, que a gente pudesse falar o que a gente está sentindo sem precisar ser, né, aquela coisa agressiva, né, aquela coisa destemperada, né. Fala um pouquinho Exato. de você, Simone, se apresenta, que você é maravilhosa, mulher da comunicação. E aí a gente, Ah, de repente, você fala ótimo. um pouquinho aí desse início assim da comunicação não violenta para a gente poder entrar na autocompaixão, para as pessoas entenderem melhor, né? Eu acho que seria um Isso. formato legal da gente começar. O que É, que você acha? acho ótimo. Então, eu sou jornalista de formação, né? Já tenho, só no jornalismo eu tenho mais de 23 anos de carreira no jornalismo. E eu também sou mestre em comunicação, sou mentora, palestrante na área de comunicação agora. Já faz algum tempo que eu não atuo mais no jornalismo em si, né, no jornalismo diário. Uhum. Então agora eu estou me dedicando às mentorias, palestras. Tem inclusive aqui uma mentorada minha que acabou de entrar, a doutora Adriele Tá entrando uma Moreira. galera. Gente, eu não consegui ver os Tá nomezinhos, entrando. mas sejam bem-vindos. A Simone é fera, Simone é fera, Simone é demais. Obrigada. E eu estou me dedicando a isso agora. E dentro dessas minhas palestras, dessas minhas mentorias, eu utilizo muito a comunicação não violenta. Eu utilizo o mix que eu faço da comunicação assertiva, da comunicação eficaz, da comunicação eficiente e da comunicação não violenta. Tem inclusive uma das palestras que eu faço minha especificamente sobre a comunicação não violenta. E Ah, como Lígia, o nossa amiga, está próprio entrando aí. e como o próprio Marshall Rosenberg falava, um dos meios mais difíceis de a gente trabalhar a comunicação não violenta é no meio corporativo. Por quê? Ai, Porque a comunicação não violenta foi uma linguagem que ele criou pensando para trabalhar nos conflitos de guerra. Porque na guerra é muito fácil, porque a comunicação ela está latente. As pessoas dizem umas para as outras, né? No conflito de sim. guerra fica muito visível quando tem um problema,
um país ou quem está em conflito diz o porquê que está em conflito. Fala-se muito abertamente quais são os problemas que um tem com o outro. Mas no Isso é ambiente mais familiar, objetivo, né? É mais no objetivo, ambiente né? familiar, no ambiente corporativo, é muito velado isso tudo. As pessoas não dizem o porquê que estão. Então, no dia a dia, fica aquele conflito interno. E a violência, ela começa muito antes do soco, do pontapé, Sim. da agressão física. A agressão, ela começa, às vezes, com palavras gentis. A agressão, Sim. ela começa, às vezes, num olhar, num gesto. E as pessoas não se dão conta disso. Porque a nossa comunicação, ela é feita muito mais pelo gestual, ela é feita muito mais pela expressão facial do que com palavras. Sim, Tem uma pesquisa, com certeza, inclusive, que foi feita na Universidade da Califórnia, que diz que 55% da nossa comunicação é feita pela expressão corporal, pelos nossos gestos, pelo nosso olhar, 38% pelo nosso tom de voz e só 7% são palavras. É que o nosso corpo vai falando primeiro, né? Ele já vai O chegando, nosso corpo fala. ele vai se animando, aí depois você vai e expressa, né? E aí fala alguma Então você coisa, né? pensa, você pensa bem, quando você chega no ambiente, você já comunica com o teu corpo, Já. né? Se Com você o é teu olhar. tímida, se você é expansiva, né? Você já chega chegando, né? Antes de você falar oi, você já chegou de um Então, jeito, né? Assim, né? Se você é tímido, você já chega. Só com a tua roupa você já comunica, com a tua Também. forma de se vestir, Sim. com tudo isso, você já se Sim. comunica. Então, quando você vai falar com alguém, o teu tom de voz, quando você vai se expressar, às vezes você tem um conteúdo maravilhoso, mas você não consegue, com o teu tom de voz, você não consegue dizer aquilo de uma forma adequada. Então, você Simone, sabe que eu imagina, era a assim? agressão. Eu falava muito baixinho. Eu não falava mais alto, assim que nem hoje em dia eu falo um pouco mais alto. Eu falava muito baixinho. Então, às vezes, assim, eu não comunicava bem as coisas que eu queria comunicar, porque às vezes a pessoa não me entendia, porque eu falava muito baixo, porque eu sempre fui muito tímida. Isso depois é que eu extroverti. E é isso exatamente o que você está falando. Você, às vezes, está falando uma coisa perfeita, mas você está falando tão baixinho que a outra pessoa não te entende, aí você acha que é com você. Não, não, é o contrário, é você com o outro, né? E aí faz essa confusão toda, né? E às vezes você tem uma coisa maravilhosa para dizer, mas você não consegue que aquela tua mensagem chegue de uma forma adequada. Às vezes você está numa posição, você tá tão retraído com o teu corpo, com o teu olhar, que as pessoas não se interessam pelo que você tem a dizer. Ou então você tem um tom de voz exagerado, você fala com gestos muito exagerados, que você causa medo nas pessoas. Irritação também, se você né? é um chefe, por exemplo, se você é um líder de equipe, né? Você é um líder de equipe, às vezes você comunica aquilo de um jeito que você mete medo nas pessoas. E quando não é a tua intenção, e aí você diz assim, não sei por que as pessoas têm medo de mim, porque eu sou um cara tão legal. Mas você, será, né? mas você não enxerga aquilo. E às vezes está no teu tom de voz. Está nos teus gestos, está na forma como você comunica, às vezes, as coisas, nas tuas palavras por um e-mail. Sim, muito objetivo demais, aí fica uma coisa seca, né? Você usa o e-mail de uma forma adequada quando não é o e-mail a melhor forma de você comunicar aquilo. Sim. Então, são N fatores. E pensando nisso, naquela época, por exemplo, quando o Marshall Rosenberg pensou na comunicação não violenta, foram N fatores que ele pensou. Porque quando ele era criança,
ele viveu num momento hostil, né, em que existia muita segregação, e ele mesmo passou por um momento quando ele era criança em que ele apanhava muito, e ele na escola, e um dia ele resolveu perguntar por que ele estava apanhando, e os meninos falaram, porque você é judeu. E ele pensou, mas Tadinho. ele vivia num ambiente em que a família dele era extremamente compassiva. E aí ele apanhava na A escola sua porque ele era colega judeu. Fabi entrou. Olha, já entrou um monte de É, gente. Que a não, gente tem um nem monte viu de que gente entrou. Gente, muito ó, a gente especial não tá aqui. ignorando, não. É que vai entrando um monte de gente junto, a gente não vê. Mas estão todos E a muito gente está aqui, bem-vindos. E a e gente as duas já tá aqui aqui adoram solta. falar. A gente já tá aqui solta. Ele passou por É, isso, né? E aí por ele se questionar, como ele era uma pessoa especial, né? Por ele se exato. questionar essa violência que Então, ele sofreu, que ele foi formular, né? Essa questão da Valquíria, professora Valquíria. comunicação, né? Então, gente, e aí pensando nisso, ele pensou, gente, se eu que vivo num ambiente, né, compassivo e estou vivendo essa função, o que torna as pessoas elas serem, mesmo vivendo num ambiente hostil, não querer ser hostil? Então, ele resolveu estudar isso, ele era psicólogo, ele resolveu estudar e desenvolveu a comunicação não violenta. Do que a comunicação não violenta trata basicamente? Ela trata justamente de a gente entender os sentimentos da gente, dos outros, e ouvir com empatia, não julgar e falar com observação. Né? Não julgar. Porque Eu acho que o aquilo não que eu falei no julgar começo, é o que permeia a tudo, né, gente Simone? é o que permeia tudo. Na comunicação não Você falar violenta, assim, é o que permeia não, tudo, né? isso, não julgar. Porque a violência não se faz só com chutes, socos, pontapés, a violência explícita. Ela faz de forma silenciosa. Uhum. Faz de forma silenciosa. Às vezes, um muito obrigado, que é né, deveria ser gentil, Sim, é falado de uma forma violenta. sim, Palavras doces e gentis podem ser ditas de uma pode. forma violenta. Pode agredir, pode machucar, pode causar traumas. Então, a gente tem que saber separar isso. E a comunicação não violenta, ela trata justamente disso. E o que a gente quer falar hoje é justamente, olha, eu até trouxe aqui, ó. Esse aqui foi Ah, o primeiro livro do Marshall Rosenberg, né, que é a é a comunicação Bíblia não do Marshall, violenta. né? Estou É a estudando de Bíblia. cabo a rabo, É, lendo, relendo. e É aí, maravilhoso esse tem livro. outros livros, né? Depois ele Sim, tem lançou outros. inclusive esse aqui, que é o Vivendo a Comunicação Não Violenta, que aí tem Uhum. vários cases, né? E aí Exercícios, né? isso até hoje a comunicação não violenta é aplicada em mais de 60 países para a resolução de conflitos de guerra, para vocês terem ideia da importância que a comunicação não violenta É. ela tem hoje. Ela está sendo aplicada na educação hoje, nas Sim. organizações, muito Eu tenho uma fortemente. amiga, eu não sei se ela está aqui hoje, que eu não vi, mas ela trabalha, ela é advogada e ela trabalha justamente com resoluções de questões jurídicas e Jurídicas, e uma das coisas que se utiliza é a comunicação não violenta, né? E comunicação para na justamente para justiça não restaurativa, no a caso resolução de familiar, ela conflitos. trabalha muito com familiar Isso. também, A para não comunicação chegar não ao juiz, violenta né? hoje, Evitar que o conflito chegue ao isso. juiz, né? Tentar resolver antes. É muito bacana, né? Quantas É. coisas a comunicação violenta é aplicada hoje em dia, né? É Ela muito está sendo aplicada em vários meios. Então, para mim é um tema assim que eu amo. É como eu falei no começo. Hoje eu tenho palestras específicas sobre comunicação não violenta. Um pouco antes da gente fechar para a pandemia, inclusive, eu estive com uma palestra para um grupo de adolescentes e jovens do Interact, que faz parte do Rotary. Eles Aham. estavam fazendo um encontro de Interact no litoral do Paraná, dos Interacts do Paraná,
e eles estavam estudando sobre a comunicação não violenta. Olha a importância já na formação dos jovens. Gente, isso é Muito legal maravilhoso, isso. né? O interesse deles sobre a comunicação não violenta, ou seja, já formando a cabeça dos jovens para trabalharem, porque eles estão disseminando isso. Gente, isso é de uma importância muito grande, porque Interromper, você trabalha a comunicação a não tua violenta. conexão tá um pouco ruim. Pessoal, vocês estão vendo a Simone direitinho? Porque para mim ela tá meio com um pixel assim no rosto. Vocês estão vendo a Simone bem? Só dá um ok para a gente saber, porque para mim tá meio cortando. É, Você tá me vendo bem, Simone? você para mim que está cortando um pouquinho. Então é capaz de ser tua É, internet, porque eu também tô vendo você cortando. Mas assim, teu áudio tá é, normal. É, coisas da tá. internet. Pessoal, vai dando um Vai feedback dando, aí se tá, vai dando tá tudo feedback pra gente, legal. senão a gente fica sem saber, né? É, nós vamos falando aqui. Vamos falando aí, Então, continua, Simone. e o Tá que a ok. gente, e o que a gente tá, e essa comunicação não violenta propõe aqui é justamente você desenvolver essa empatia com o outro, mas o que é essa empatia? Ela é baseada justamente no você ouvir o outro, mas ouvir de uma forma geral e ampla. Ampla. É você ouvir como um todo. É Sim. ouvir com os ouvidos, com os olhos, ouvir com o teu ser, é você desconstruir aquilo que você tem, as tuas ideias pré-concebidas sobre o outro, ouvir de uma forma em que você não julgue. Você entra numa conversa para você desfaz de tudo aquilo que você tem das tuas ideias. E Não você avalia, né? mergulha, você Não mergulha avalia nas o outro. ideias do outro. Uhum. E a partir dali você não interrompe, você não dá conselho, você não compete com a dor do outro. Né? Porque muita Uhum. gente, quando o outro começa a contar a dor dele, você diz assim, ai, sabe que eu também vivi isso. Ou seja, você O acaba ai, interrompendo o tadinho, outro. não, né? Ai, tadinho É, é triste. ai, coitado de você. Tadinho. Ai, olha, eu também vivo isso. Pronto, você interrompe o As outro. pessoas interpretam que empatizar é isso, né, ô Simone? É uma interpretação errada do que é empatia, né? Isso, Eu tenho lido mais e mais mais e mais visto como nos foi passado, né, ao longo dos tempos, né, ao longo da minha vida, o que é empatia, né? Que é empatia, se coloca no lugar do outro. Não, não se coloca no lugar do outro, não, para tudo. Vamos ver o que é o outro. Quem é esse isso, outro? Né? Tem uma frase isso, do Márcio que é surfar uma onda junto da outra pessoa, isso, que é exatamente. uma É coisa dizer, extrema, né? isso, eu estou aqui com Do seu você lado. do seu lado para passar isso Exatamente. junto. Não é tipo, coitado de você. Olha, eu também já passei isso. Não, estou aqui, estou presente, eu estou aqui Uhum. e agora. Então, Sim. isso sim é empatia. Eu aprendi muito da empatia também com a comunicação não violenta, porque Eu tô a aprendendo gente, muito a também. gente passa, né, a gente se desvirtua. Não é culpa nossa, porque nós aprendemos a empatia, tipo, calçar os sapatos do outro, estar no Sim, lugar do outro. Não, básico. gente, eu estou aqui com você, tá? Sim. E a primeira coisa a se fazer é escutar o outro. Mas escutar verdadeiramente, não é escutar para responder, escutar com Uhum. pressa. Eu sempre digo isso, não tenha pressa em escutar o outro. Sim. E uma das coisas que eu também sempre digo é, escaneie o local. Ou seja, quando você está escutando, preste atenção. O que é escanear? É você ter o teu radar ligado, né? Uhum. Prestar atenção no outro como um todo, com o teu corpo, com a tua mente, com o teu coração.
É É isso. observar Empatia é isso. verdadeiramente o outro, né, Simone? É Observar escutar não com os o ouvidos, né? Mas com o gestual, teu corpo. né? O corpo todo. Isso Isso, mesmo, né? isso. É É você muito estar bacana ali, ter essa visão né? concreta dessa empatia no Isso. global, digamos assim, holística, vamos para usar uma palavra antiga, É, holística, né, do ser humano, né? e quando a gente chamou esse tema de hoje, que é o conectando-nos compassivamente com nós mesmos, Sim. é a gente voltar, o que a CNV fala é a comunicação não violenta, ela não passa só pelo outro, mas antes de tudo ela tem a ver com a gente. Porque a gente se cobra muito. Então, antes da gente tratar da comunicação não violenta com o outro, a gente tem que olhar para a gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma pessoa que se cobra muito, sou eu. E eu faço um exercício diário da comunicação não violenta e da De não autocompaixão se cobrar, comigo. né? Eu também Gente, faço, Simone. como Eu a me gente cobro se muito também. cobra, que o Marshall dá muito pra gente. Quantos de vocês... Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo Fazer que está enquete. aqui. Fazer uma enquete. Quando a gente erra, a gente diz assim, nossa, que burrice. Uhum. Coloca aqui agora, levanta a mãozinha, quem é que já Quem disse não? isso? Quem nunca? Já levanto eu aqui, já me Faz, acuso. Ai, como é que eu fiz eu isso aqui. de novo? Ai, que Né, que ele burrice. fala no livro. Ai, eu já botei a carapuça aqui. Como eu Não, fiz isso de a minha novo? carapuça é o macacão, não é Não nem sai, carapuça. não sai, Gente, né? E a gente faz isso assim com uma facilidade tão grande, né? as meninas que convivem aqui comigo já sabem. A Ana Jamur, que trabalhou As comigo pessoas estão durante meio tempo. tímidas. A Vanessa se Ó, acusou ó, aqui. a Vanessa se acusou. Vanessa também é psicóloga, ela já se acusa porque ela já também tem esse background assim de se avaliar. Ou então a Não, gente a diz gente se assim, ó. avalia todo A gente dia diz assim, e ai que ó, idiota, ai que idiotice que eu mas fiz. a gente tem que Ai, ter como eu pude ser mais tão idiota. simpatia pela gente mesma, né? Que é o que ele fala aqui, né? Simpatia. E eu, Ó, a Luciana, minha Luciana prima, disse, eu. Lu, é assim mesmo, mas você não tá sozinha, não. É isso que a gente veio falar, você não tá sozinha. Gente, todo mundo, pelo menos, Todo mundo duvido faz quem só isso, fez isso né? uma vez na vida. A gente faz isso sempre. A gente Eu pega, gosto de uma frase que tem no também livro. disse. É uma frase que, Gente, na verdade, ele conta uma historinha para no final ele falar a coisa especial que somos, esquecemos a razão sutil, fugidia e importante pela qual nascemos seres humanos e não uma cadeira, né? não, Somos seres humanos. Calma, dá um passinho para gente, trás, né? vocês já pararam para pensar o erro dos outros e a gente não perdoa o erro da gente, né? E aí a gente pega e a gente fica enredado. A gente sabe o que é um choque de realidade que a comunicação não violenta mostra pra gente? A gente fica enredado no ódio pela gente mesmo. Porque a gente fica se martirizando. Ai, que idiota que eu fui. Mas ai, que raiva de mim mesmo. Ai, mas como é que eu pude ser tão burra? Ai, como é que eu fiz isso? Ai, que mas droga. Tantos anos não, mas de experiência mas e cair na mesma esparrela. Mas como é que eu fui me envolver com uma pessoa dessas? Ai, mas eu tinha que fazer isso. Mas olha, e nas mínimas coisas do dia a dia, então? Sim. Gente, esses dias eu contei, eu não lembro para que eu contei, que eu estava estendendo uma roupa aqui no apartamento, eu não bato com o meu cotovelo, eu estou passando café e derrubo todo o pó de café no chão da vizinha. Eu estava dobrando o lençol na hora, né? Na lavanderia. Gente, eu fui, não, daí nesse dia, quando eu fui fazer, eu não vou me xingar.
Ah, parabéns! Não vou me Dessa vez xingar. Tudo não. bem, Hoje Simone, não. tudo bem. Peguei a pazinha e alegremente. Naquele dia eu me lembrei e eu comemorei Não comigo é mesma. Olha, gente, foi tão medalha, bom. medalha. Foi tão libertador eu não me xingar. Sim, Olha que gostoso. E imagino, aí, imagino. Que a gente gente, é vai muito. naturalmente fazer isso, né? Porque Infelizmente, né? na hora, o primeiro pensamento que te vem é. "Ah!" E você. E eu me segurei. Eu me segurei. Por quê? A gente faz isso. A gente faz isso com a gente mesmo. A gente se xinga, a gente fica. E aí, quanto mais você se xinga, mais você vai se colocando para baixo. É, Então, quando a gente para de ter esse julgamento, esse ódio pela gente mesma, de ficar se xingando, ai que burrice, por que eu fiz isso? E a gente passa a ter essa autocompaixão com a gente. Isso é tão bom, é tão maravilhoso, é tão libertador. Experimentem fazer isso. Troquem. Troquem esse. troca a É, chavinha, né? é, Vira a chavinha é para outra coisa, isso, né? vira essa chave. Gente, Vira vocês essa vão ver. chave. É muito gostoso. Eu me lembro da hora que eu peguei a pá e comecei a varrer aquele pó de café, que fez uma lambança, óbvio, né, na minha cozinha. Vocês imaginem a lambança. E eu peguei e comecei a varrer. Eu disse, nossa, tô me dando os parabéns por ter feito isso. E Foi Simone, ótimo. essa, Foi muito bom. essa, esse ódio que a gente fica assim, né, ele fala que é aqui, que é a vergonha e a culpa, né? Os Porque sentimentos a gente destrutivos que ficam na gente são esses, né? A é vergonha e a culpa. Eu errei, você derrubou o pó de café, aí você fica com isso. vergonha de você mesmo. Como que eu fiz isso? E a culpa, Por que putz, que eu eu isso? acabei com o café da minha casa, derrubei tudo no chão, Mas né? São os aí, sentimentos automáticos, né? naquela hora, em outros tempos, eu ficaria com vergonha de mim mesma, de eu ter sido idiota, de eu ter derrubado, como é que eu fiz isso, já iria me culpar, porque um anda muito atrelado ao outro, a vergonha e a Sim, culpa. sim, E essa comunicação passa para dentro da gente mesmo. sim, Mas na hora, quando eu não tive vergonha e não me culpei, eu me libertei. Por isso que eu estou dizendo para vocês. Foi sim, libertador eu não ter me xingado, eu ter dado a solução, porque eu dei a solução na hora. Eu larguei o lençol ali em cima da máquina, na lavanderia e tal. E, né, porque eu estava dobrando o lençol na cozinha, passando café, que a gente tem mania de fazer 10 coisas ao mesmo mais de uma tempo. coisa. Então, eu comecei, né? E aí eu peguei e comecei. Gente, por isso que eu disse, foi libertador. Eu não senti vergonha e não senti culpa. Por quê? Lá, a comunicação não violenta, ela fala muito isso. A comunicação não violenta, ela fala justamente de a gente carregar muito a vergonha e a culpa. Nessa palestra que eu falo sobre a comunicação não violenta, eu digo sempre que a culpa é uma mochilinha que a Uhum. gente carrega com a gente e que a gente tem mania de entregar ela para os outros. Ou eu carrego essa mochila e entro dentro dela, porque daí eu começo a dizer assim, ai, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Ou então eu pego e digo assim, não, a culpa é sua. Eu entrego essa mochila para os Sim, outros. sim. Eu faço muito isso, não é? E o Marshall Rosenberg, ele fala muito disso. A culpa, ela faz isso com a gente. Quando eu entro nesse estado de culpa, eu bloqueio a minha comunicação. Simplesmente eu bloqueio. Eu não consigo mais levar um diálogo à frente. Eu não consigo mais estabelecer nenhum diálogo com ninguém. Então, Uhum. se a pessoa diz alguma coisa que me agride e eu tomo essa culpa para mim, eu paro de falar. Simplesmente eu paro de falar. Eu
estabeleço mais nada com ela. Eu não consigo me entender, eu não consigo entender o sentimento, eu não entendo o meu sentimento, eu não entendo o porquê que a pessoa está fazendo isso comigo. E são Entendeu? prerrogativas importantes da comunicação não violenta, né? Justamente entender os seus Claro, sentimentos, entender o por sentimento do isso, outro, para conseguir se comunicar de uma forma mais branda, né? Mais exatamente. equilibrada, né? Exatamente, e é isso que vem falar aqui na autocompaixão. Quando Sim, eu entro aqui nessa questão da autocompaixão, eu tenho que entender justamente os meus sentimentos, para eu poder estabelecer, em primeiro lugar, uma comunicação comigo. sim. Então, uma das coisas muito importantes é que eu devo riscar do meu mapa é o deveria, esse verbo dever. Porque o ser humano não foi feito para ser escravo. Isso o Marshall Rosenberg fala. O ser humano não foi feito para dever fazer alguma coisa. Quer ver um exemplo muito prático disso? Quando eu digo assim, eu tenho que começar uma dieta, eu tenho que ir para academia, eu tenho que levantar cedo amanhã. Pronto, bloqueia tudo na cabeça da É gente. punitivo, Não é né? verdade? É punitivo, né? É Você já está punitivo. se punindo antes de fazer, né? Total Eu, punitivo. não é Total. uma Quem é que escolha, gosta de fazer as coisas obrigado? não é mais uma escolha, é uma obrigação, né? Hum, Como você falou agora. Não Uma é. obrigação. Não é uma escolha. Gente, a gente passa a se punir com isso. A gente passa a não aceitar isso. E aí isso Sim. fica um fardo pesado. Tudo que a gente tem que dizer assim, eu tenho que fazer, eu devo fazer. E aí, É, ele fala uma assim, boa muito isso, né? saída. Os julgamentos de si, assim como todos os julgamentos, são expressões trágicas de nossas necessidades insatisfeitas. Insatisfeito. E essa Exatamente. questão aí da Porque necessidade insatisfeita é um nozinho, né? É um nozinho complicado, é um conflito né? interno. Porque aí você começa a se colocar obstáculos. Eu tenho que fazer isso, eu devo fazer isso, eu devo, eu devo, eu devo. E você começa a travar, começa a dar aquele nó na garganta. E você começa a se martirizar, você começa a se martirizar. Eu tenho, eu devo, eu devo. Se você faça um exercício, o Marshall Rosenberg propõe isso na comunicação não violenta. Vamos fazer um exercício. Se você pegar uma lista, pega uma folha de papel A e Jordana está aqui escreve. também, desculpa te interromper. Jô, tudo bom? Entrou um monte de gente. Oi, pessoal, sejam Não, bem-vindos. tem um monte de gente aí. Vamos lá, É, pessoal. Vamos tá ótimo. fazer um exercício aí. Se Vamos lá. você pega. Tem gente que está falando. A minha irmã está dizendo que a minha imagem está quadriculada. Eu É, acho que começou a quadricular para mim também, um acho que pouquinho. é a internet aqui, gente. Eu tô quadriculando Tá. para você? Não, para mim tá boa. Será que é só a minha imagem? É, a tua imagem para mim também tá quadriculando um pouquinho. Você quer sair e Pois é. voltar? Então eu vou sair e vou voltar, tá? Tá, sai e eu te Vamos chamo de lá. volta. Tá bom, vamos lá, Espera só um pessoal. minutinho, pessoal, que ela volta já já e aí a gente faz o exercício. Como disse Faustão, quem sabe faz ao vivo e a gente vai tentando resolver os problemas do ao vivo. A internet prega peças na gente. Só um minutinho que a Simone já volta, pessoal. Não, pessoal, não nos abandone. Eu? Você continua um pouquinho quadriculada, mas tá menos. Pelo menos para mim tá menos. Será que vai voltar a funcionar? Para mim tá bem menos, tá? Assim, só um É? pouquinho, assim, bem ligeiro. Vamos ver. Acho que é a minha conexão. Eu não sei, aqui em Curitiba tá uma ventania,
Aqui tá também em São bem. Paulo começou agora no final da tarde também uma ventania, mas aí tá mais perigoso, Então, né? Esses porque ciclones aí. hoje tá previsão de ciclone. Aí não, né, Fábio? Aqui no centro tá a sua. A Fábio mora aqui em Curitiba também, É, mas ela tá no bairro. Aqui agora tava bem assustador já. Já chega aí, Fábio. Nossa, tava batendo todas as janelas aqui. Ó, o áudio tá o bom. áudio tá bom. Tá ruim, tá Está quadriculando, mas ruim estamos ainda. escutando bem. Tá. Viu? Tá quadriculado. É, a Samia estava falando que quando ela entrou você estava direitinho e eu que estava quadriculada. Gente, é a internet mesmo, não tem muito o que se fazer, né? A internet fica oscilando. Ainda mais como você falou, tá ventando, né? Fica oscilando Pois mesmo. é. Então, peraí. Eu vou sair de novo e vou pôr no. Deixa eu ver. Não, e Você tá no aqui. Wi-Fi ou no 4G? Que às vezes no 4G funciona melhor. Peraí. Não, peraí. Eu vou sair. Peraí. Pessoal, Eu não nos vou colocar, abandone, por favor. eu vou colocar no Wi-Fi, então, porque agora eu estava no 4G. É. Ó, elas estão dizendo para mandar ver. Eu vou mandar ver, então, tá? Ah, então Vamos manda ver, lá, manda ver. vamos Deixa lá. quadriculado mesmo. Se vocês estão me escutando, tá tudo certo. Vamos lá, É, o pessoal pessoal. falou que estavam te escutando. Então, Você ia fazer o exercício com a gente. Então, vou fazer o exercício, tá? É o seguinte, que é bem legal. Isso é bem legal e funciona. Vamos lá. Deixa eu molhar minha palavra aqui, tá? Tá. Vamos lá. O exercício é o seguinte. Vocês pegam uma elas estão falando para eu trocar a internet aqui sem sair. Eu vou colocar, vamos ver se melhora. Eu coloquei aqui no Wi-Fi também, tá? Vamos lá. Tá. Agora travou legal, Simone. Agora travou direto, Simone. Uma coisa assim, tipo, Tava, eu tava, tenho que fazer tava isso, eu quadrado, tenho mas que fazer pelo aquilo, menos o tenho áudio a tava lista, bom. né? Oi, Simone. Travou, Oi? travou a voz também. Deixa como tava aqui, Travou? a voz pelo menos. Travou a Então, peraí. voz. Pelo menos a voz não tava travando. Agora travou quando você trocou aí pro Wi-Fi. Ai, que pena. Daquilo que vocês não Agora, gostam, mas que vocês têm que fazer, certo? Aí, vocês vão escrever lá. Depois dessa lista, vocês colocam assim na frente. Tenho que fazer. Então, são as atividades. Primeiro, vocês colocam as atividades. Tenho que fazer. Aí, vocês leem uma por uma. Tenho que fazer, eu tenho que trabalhar em determinada coisa. Tá, mas eu não gosto. Tá, tudo bem. Né? Aí vocês param e pensam assim, escolho fazer tal coisa. Por quê? Por que você escolhe fazer isso? E você vai pensar realmente qual é o motivo que te leva a fazer isso. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho tenho que levar meu cachorro para passear. Eu não gosto de levar meu cachorro para passear. Não é o meu caso, tá? Porque eu adoro levar minha cachorrinha para passear. Não vou usar esse exemplo porque eu amo levar a Julinha. A minha é Julia Roberts, o nome da minha cachorrinha. Adoro levar ela para passear. Eu tenho que levar o lixo na rua, vamos supor. Não gosto de levar o lixo na rua, mas eu tenho que levar. Bom, aí eu vou tirar o tenho que por
escolho levar o lixo na rua. Fazer. Por que eu escolho levar o lixo na rua? Ah, porque é para o bem da minha família, porque faz bem para... E aí você vai pensar o porquê que isso, qual é o real motivo. Eu tenho que trabalhar com determinada pessoa que eu não gosto. Troca eu tenho que por escolho trabalhar com determinada pessoa. Por que eu escolho? Ah, porque isso me traz dinheiro. Tá, mas isso me traz dinheiro para quê? Ah, esse dinheiro vai pagar o meu plano de saúde, que é para manutenção do bem-estar da minha família. Opa, já mudou. Porque Já se tem um for só para me motivo, trazer dinheiro, que ele não, fala só o que não é dinheiro uma pelo coisa dinheiro legal, não né? vale a pena, Não é uma né? escolha legal. Mas para que esse dinheiro vai te... Você tem que Sim. ter o real sentido disso. Aí toda vez que você for fazer aquilo, que aquilo te engasgar, você pensa no real motivo. Se aquilo for um motivo que realmente não te faz bem, aí você tem que reavaliar se vale a pena você continuar fazendo aquilo. Ou você realmente tem que abandonar aquilo. Tem pessoas que realmente têm que abandonar. E Ali aí estão entra falando, essa faz tal da muita autocompaixão. diferença, que dica maravilhosa. Realmente faz muita diferença. O É próprio o que Marshall O Marshall Rosenberg, fala aqui, né? Que cada escolha que você faz esteja em consciência, consciente de que necessidade ela atende, né? Essa ligação da necessidade e de você, e da falta do julgamento também, né? E tem algumas escolhas que exato, ele pontua que tem que ser olhadas assim com cuidado, né? Como você falou, a do dinheiro, né? Opa, mas é do dinheiro, mas por que o dinheiro? É para que esse dinheiro? Porque, na verdade, o dinheiro para tira quê? energia, Para né? quê? É uma questão delicada da energia do dinheiro, né? Ela pode ser uma energia tanto para o bem quanto para o mal, né? Exato. Ó, Aonde está essa o energia Lázaro aí, falou né? ali, vamos desencalacrar, né? O Lázaro falou ali, vamos Vamos, Lázaro. desencalacrar esse tema. Exatamente isso. A Vamos gente mesmo. tem que pensar exatamente onde é que está isso, onde é que está essa energia, onde é que eu preciso ir a fundo nisso. Colocar essa energia. Porque isso faz parte dessa autocompaixão. Porque às vezes eu estou me martirizando tanto por aquilo no meu dia a dia, que isso está me causando um mal muito grande. E isso está me agredindo. E eu não vou conseguir ser empático com ninguém se eu não estou sendo empático comigo. Como é que eu vou estar conseguindo comunicar alguma coisa boa com alguém se eu não consigo comunicar comigo? Se aquela atividade que eu faço todo santo dia me perturba, me traz uma energia ruim, se isso me causa mal. Como é que eu vou conseguir me comunicar com aquela pessoa no trabalho se eu vejo ela como uma coisa ruim para mim? Agora, se eu passo a ver ela como uma fonte de coisas boas para mim, a minha comunicação com ela muda. Se eu me martirizo todo santo dia por ter que levar o lixo na rua, agora, se eu vejo isso como uma coisa boa para minha família, para mim, para o meu bem-estar, De entendeu? limpeza, até energética também, né? Exato! Ó, o Lázaro Eu está falo dizendo muito que de está energia sem porque áudio eu e vídeo. não, Tem mais tá sem alguém que está áudio? sem áudio e vídeo? Não, eu tô te ouvindo bem. Simone, vamos desencalar. Não, não. Pessoal, digam Mais aí se tem alguém mais não tá alguém ouvindo a sem Simone? áudio. Porque eu tô te ouvindo bem. O vídeo é que tá É? ainda daquele jeito, mas eu tô te ouvindo Ah, bem. destravou, destravou. Destravou. Então Então, tá bom, vamos lá. essa é uma Vamos dica destravar mesmo. importantíssima, tá? Essa é uma dica bem legal que para vocês fazerem, eu acho que é muito bacana para a gente poder ver
fazer na vida da gente aquilo que a gente consegue perceber, a gente consegue ter a gente consegue fazer as coisas acontecerem, fluírem para a gente mesmo. Essa comunicação dentro da gente é uma comunicação empática, autoempática, para a gente poder passar para um segundo nível, desencalacrar. Exatamente, essa é a palavra, Lázaro. Desencalacrar, isso mesmo, Lázaro. Isso mesmo, Lázaro. Vamos desencalacrar. Filizado das coisas ruins. Tirar isso de dentro da gente. E é uma coisa tão simples, né, Simone? É uma lista de tarefas, começar com coisas pequenas e ir mudando a chavinha, né? É uma mudança de pensamento. Né? Você começa com as pequenas e você vai aumentando, quando você vê, você já está desencalacrado, como diz o Lázaro. Você desencalacrou tudo. Sabe? Você deixou fluir a tua comunicação interna, os teus pensamentos, sabe? É uma mudança, como diz a minha amiga Fábio, é uma mudança, é um mindset, é uma mudança de mindset, sabe? É criativo mesmo, como ela fala. É uma mudança de mindset criativo com você. Sabe? É isso que a comunicação não violenta traz. Né? É um desafio total. Ele fala no aqui dia que a dia. A gente ficar atento na direção em que gostaríamos de ir, por respeito e compaixão a nós mesmos, né? A nós mesmos, ao invés sabe? de por culpa, ódio e vergonha, que é o que a gente já estava vindo falar. Ao invés de ter isso, ter essa direção do que a gente gostaria de ir, para o que a gente gostaria de fazer, para onde a gente quer ir, né? O que em vez da gente ficar se culpando, toda vez que a gente erra, ficar dizendo, mas que idiota que eu sou, ai que droga, como é que eu fui fazer isso de novo? Gente, é parar com isso, sabe? É você refletir, e uma coisa que ele fala muito na comunicação não violenta é viver o luto. O que é viver um luto dentro da comunicação não violenta? É a gente conectar-se com os sentimentos e as necessidades próprias da gente, que são essas necessidades não atendidas que a gente tem, porque toda vez que a gente erra, que a gente se culpa, é uma necessidade não atendida. É uma necessidade não atendida. Que a gente não atendeu uma necessidade própria, tá? E aí a gente ai, que droga, por que eu fiz isso? Opa, eu não atendi uma necessidade própria. Então eu estou me culpando. Ele fala aqui que nós conectamos com o pensamento do fomos menos que perfeito, né? Essa coisa das necessidades não atendidas. E aí a gente tem que se perdoar. Foi aquilo que eu falei. Que eu falei ali do pó de café, que eu derrubei o pó de café e tal. Opa, não vou me xingar. Peraí, eu vou limpar. Eu errei, vou limpar. Oh, que legal, me senti bem. Pulei essa parte. Não vou me julgar, não vou me culpar, não ter vergonha. E pronto. E vamos passar para uma próxima fase. E foi lindo, e é gostoso, e você se sente leve. Entende? Sim. É isso que a Eliana está falando, a gente tem que se conhecer, olhar para os nossos sentimentos. E aí, quando a gente passa a ter essa mudança, né, essa mudança de comportamento, quando a gente tem essa mudança aqui, interna, que a gente olha, que a gente conhece, a gente ultrapassa todas essas necessidades não atendidas e a gente se perdoa com essa autocompaixão, a gente consegue se comunicar com a gente mesmo e consegue sim se comunicar com os outros. Gente, é maravilhoso isso. Isso mostra um crescimento interno. A gente mostra esse desenvolvimento que hoje em dia está tão na moda falar em desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, gestão das emoções. É isso!
E botar na começa pela prática é mais comunicação. simples do que parece, né? Um passo tão básico, né? Você se É conectar básico. se não se culpar, com fazer as coisas sem ter ódio de você mesmo, né? Com Com ter a um tua comportamento essência. que tenha a ver com as tuas necessidades, os teus valores. Os valores, eu acho Exato. super importante, né? Essa conexão com os teus valores, né? São passinhos assim tão básicos e tão simples, né? Que a gente Exato, exato. Mostra a acaba nossa complicando, evolução, na como a Eliana está verdade. falando. Que Porque acaba a gente complicando. tem essa tendência de complicar. E aí, como eu falei agora, se a gente fizer essa lista daquilo que é difícil para a gente não gosta, que é deixar o verbo dever de lado, o tenho que, e substituir, né, pelo escolho fazer. O que eu escolho fazer? Qual é o meu propósito? Por que eu escolho realmente fazer isso? Isso tem um propósito. Então, se eu escolho fazer isso, mas eu escolho fazer isso por quê? Eu vou me perguntar agora. Não. Gente, isso é martirizante para mim. Esse meu trabalho é um saco fazer. Tá, mas por que eu tenho mesmo que fazer? Se eu não tenho que fazer, ou eu tenho que fazer mesmo, se eu tenho que fazer, eu escolho fazer porque tem um propósito maior. Eu começo a descobrir o meu propósito de vida. Porque quando o meu trabalho deixa de ser um dever e passa a ser uma escolha, é porque tem um propósito atrás disso. Quando aquilo me chateia e não tem um propósito, aí sim, aí eu posso deixar de fazer. Aí você tem que se questionar, né? Aí você tem que procurar para Aí onde você realmente vai nessa história, né? Uma coisa que ele tem fala, né, algumas que você coisas, tem que ter prazer na vida, né? Se você perdeu o tem, prazer naquele trabalho, então começa a se programar a fazer uma transição de carreira, né? Vai olhar o exato. né? Não faça Vai nada que agir não em seja por cima, prazer, claro. né? A Não não faça nada que ser não seja por prazer. se Não você tenho o está prazer de ir para fazendo. casa. Então, tua casa tem alguma coisa errada. O que está acontecendo na tua casa? Né? São Então perguntas simples para a gente comece. se fazer. É, não é utopia, isso não é viver num mundo cor-de-rosa, não. Mas comece a Não, fazer não. São pequenas coisas ações para concretas, que né, isso Simone? comece. Mas tem que agir. Não pode ficar no Sim, sonho. Né? sim. Você tem Só que se pensar, não, a vida é um perguntar prazer. realmente. Não, são Não, questões concretas que a gente tem que colocar nesse prazer, né? Eu estava assistindo outro exato. dia o vídeo da Brené Brown e ela falando, eu não conheço uma pessoa que esteja totalmente insatisfeita no trabalho e seja feliz. Então, se você não se coloca Exatamente. nesse desconforto, o que esse desconforto te Você, faz? E o que você vai fazer com ele, se você vai fazer uma transição de carreira, ou até mudar o seu trabalho como ele é, ou talvez o errado esteja dentro de você, que você não está se colocando bem no seu trabalho, exatamente. né? Começar a se questionar por que está tão desprazeroso trabalhar com isso, por que está desprazeroso Exato. em casa, né? Por que essas tarefas me fazem tanta diferença, né? Fazer ou não fazer essas tarefas, né? Exato. Pequenas Você tem que perguntas e começar respostas muito as importantes, né? perguntas e começar a achar as ações que você tem que ir fazendo. As ações. Alguma coisa, algum movimento. O que não adianta é você ficar só Sim. reclamando e não começar a achar os meios, ver aonde estão os erros e os meios que você tem que ir fazendo. Não vai adiantar de nada. É aquela Então, palavrinha proativo, né? Que também ficou famosa proativo, nos né? últimos tempos, né? É. O E proativo. é o famoso tira a bunda da cadeira, Tira a bunda né? da Porque cadeira, exatamente. só reclamar, não vai Tem um resolver o teu marqueteiro caso que e não vai resolver o eu caso não de gosto ninguém. muito de alguns marqueteiros, mas assim, essa frase para mim eu uso sempre comigo, antes feito do que perfeito.
vamos fazer, vamos tirar a bunda da cadeira e vamos botar para frente, né? Porque ficar esperando Exatamente. acontecer não vai fazer nada, né? Nós temos, uma coisa muito importante, que a própria comunicação não violenta fala, né, que o Marshall Rosenberg fala, é que nós queremos agir, temos que agir motivados pelo desejo de contribuir, né, para a vida, e não por medo, por culpa ou por vergonha, e muito menos por obrigação. Então, a gente tem que agir. Lindo isso, né? E Lindo a isso, melhor né? coisa é quando a gente se conhece, a gente tem que se libertar dessa culpa, desse medo, dessa obrigação, da vergonha, e a gente só faz isso quando a gente passa a entender os próprios sentimentos, os pensamentos, e a gente começa a viver isso, a viver, a se interiorizar, a se comunicar com a gente mesmo, para daí a gente se comunicar com os outros. E isso é vida, e isso é transformação. E é por isso que eu acredito tanto no poder da comunicação, porque a comunicação, ela transforma vidas, ela transmuta vidas e transmuta o mundo. Então, para mim, isso hoje faz parte do mundo, ainda mais nesse mundo hoje que a gente está vivendo em toda essa transformação, em toda esse mundo de incertezas, mas não é diferente do mundo que a gente vivia atrás, porque também era um mundo de transformação e de incertezas. A gente só está acelerando mais o processo. Só um cadinho, então, só um cadinho. Acelerou só um cadinho. Nossa, acelerou uma coisa louca, né? E a gente vai sim acelerar um tanto mais. Né? E nós temos que estar preparados para isso. Então, eu acho que esse período agora está sendo um bom estágio para o que vem pela frente. Isso com certeza. Né? E, olha, eu acho que a gente tá no caminho certo. Estamos não à toa, né, Simone? A psicanálise, a psicologia surgiu assim nessa intenção, né, de conversar sobre os problemas. Né? O Freud começou a entender que a pessoa não tinha que tomar remédio, não tinha que fazer imersões, né, umas coisas malucas, imersão em água, não sei o quê. Com ele sobre os problemas dela e os iam melhorando e a análise e a psicologia como a gente conhece hoje, né? E que está cada vez melhorando mais as suas técnicas, mas é isso, né? A comunicação, o falar, o olhar, né? O gestual, isso que começou a psicanálise e o cuidar das pessoas, né? E a comunicação cuida da gente, né? A gente cuida da nossa comunicação, cuida da gente e cuida do outro. Com certeza, é isso mesmo. A gente ainda tem alguns minutinhos. A gente ainda tem uns 2 minutinhos, aquela coisa daqui a pouco surge o reloginho para nos cortar, mas tem alguma síntese que você queira fazer? A gente ainda tem uns 2 minutinhos aí, Simone. Eu quero agradecer a todos e a todas que vieram participar conosco, dizer que é um grande prazer e agradecer a você, Patrícia, pelo convite maravilhoso. Eu que agradeço. Dizer que a comunicação é tudo mesmo, porque é mais uma amiga que eu conheci nessa jamia, uma amiga querida, que nos conhecemos maravilhosa. Na internet, né? Na internet. Nessa pandemia, e uma amiga que ainda quero abraçar, que eu quero conhecer pessoalmente, porque eu acho que a gente tem uma identificação maravilhosa. É uma grata surpresa que a pandemia trouxe, como tantas outras aí que a gente tem se conectado, e tantas pessoas que estão aqui também, que a gente se conectou durante a pandemia. E dizer a todos que, olha, acreditem realmente que
a comunicação faz a diferença e que tem esse poder de transformar vidas, porque a gente se comunica com os olhos, com as palavras, com o gestual, e ela pode elevar, transformar a tua vida num outro patamar. Acreditem, isso faz toda a diferença. Super beijo, Simone. Muito obrigada. Você foi demais. Obrigada, Você minha também